Isso é Brasil. Então, vamos em frente. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui o nosso próximo assunto. Vamos falar justamente do presidente Lula e de Bolsonaro. Saiu uma pesquisa aqui e ela tá, como se diz, fresquinha, né? Tá fresquinha, porque foi uma pesquisa que foi encomendada e saiu o resultado ontem. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é considerado melhor do que o seu antecessor Jair Bolsonaro, do PL, por 44% da população. A taxa caiu 7 pontos percentuais desde janeiro de 2024, que foi a última vez que a pergunta foi feita, e atingiu o patamar mais baixo desde o início do mandato do petista. O dado é da pesquisa Poder Data, realizada de 23 a 25 de março desse ano. Pela primeira vez, os percentuais empataram tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo, né? Com os dois que os consideram a gestão pior que a anterior. Os críticos somam 41% do eleitorado. Outros 14% consideram que o desempenho do terceiro mandato de Lula está igual ao do governo Bolsonaro e 1% não soube responder. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360, jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 23 a 25 de março desse ano, anteontem e ontem, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 2.002 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Ô Marcelo, você que é o expert das pesquisas, vamos começar por você. Está dentro do esperado ou tem alguma coisa errada aí? Tem coisa errada. Eu vou dizer só uma coisa. O cenário. Um estava na pandemia, o outro não está. Ponto. Então, aqui, para mim, essa pesquisa já não serve de nada. Certo, o Marcelo foi bem rápido e sucinto. E você, Conde? Acha que está errada a pesquisa ou está comendo picanha e a gente não está sabendo? Na verdade, eu não confio muito em pesquisa eleitoral, tá? É uma natureza minha. Eu já vi gente dizer que ia ganhar de top e no final tem uma votação absolutamente pífia, né? Então, eu acredito nas minhas convicções. Eu acho que isso é muito transitório, porque tem momentos em que o governo está indo bem, tem momentos que ele está indo mal. A gente ouve isso, eu ouço até com certo ceticismo, aquela coisa que entra por um ouvido, sai pelo outro, eu digo, tá bem, eu quero ver resultados. O único erro do Brasil e do brasileiro é que a gente continua discutindo nomes e não ideias. É uma coisa impressionante. A gente fala do X e do Y, mas a gente não fala do que seria melhor para melhorar a qualidade de vida do povo, a gente não fala das ações importantes que têm que ser tomadas, as medidas econômicas que têm que ser tomadas, ou seja, a gente continua vivendo, discutindo as pessoas e não o que elas pensam. E é por isso que a política brasileira continua tão rasteira. Ela parece que não desenvolve, ela não evolui, ela não cresce. A gente não tem que discutir nomes, Santiago, tem que discutir ideias. Na verdade, vamos buscar pessoas que pensem, e esse pensamento tem que ser amplo, pleno, para a gente conquistar uma sociedade mais justa e perfeita, senão a gente vai ficar chovendo no molhado, lamentavelmente. Mas pesquisa, para mim, é baboseira, não levo muito a sério. Ela, quando muito, norteia uma conduta, um pensamento, mas eu não vou aplaudir ninguém porque o tal governo está melhor ou menos, não, isso não me importa. O que importa é a gente discutir um novo Brasil que está na hora de ser pensado. Ô, Ari, gostaria de ouvi-lo também, porque a gente nota que o país foi entregue com superávit, agora está com um déficit, né, de 270 bi. Como é que você interpreta, como é que é esse contexto da pesquisa? Será que ainda não refletiu o que nós estamos devendo? É por isso que o Lula veio bem ou não? Olha, eu vou mais além, eu queria trazer uma pitada aqui de tecnologia, de informação, de ciência, né? A gente tem aí a inteligência artificial que tem se desenvolvido rapidamente e com informações da neurociência. E assim, a tendência das pesquisas tradicionais, do jeito que são, é desaparecer, né? Porque o que vai acontecer? Como a gente tem o comportamento do médio, né, do brasileiro, vai chegar uma hora que você não vai precisar ficar passando pesquisa, a gente já sabe. Você precisa perguntar vamos supor, vou perguntar para o Marcelo o que ele está achando desse governo. Vou perguntar para o Paulo o que ele está achando desse governo. Então, assim, claro que pesquisa é importante, amostra metodologia, nem vou entrar no mérito, inclusive eu sou professor de pesquisa,
Então, assim, pesquisa é sempre importante, tem institutos que fazem trabalhos incríveis e realmente tem lá precisão. A questão, às vezes, não é nem a conduta, de falar, essa pesquisa é comprada, como algumas pessoas, telespectadores, estão falando. A questão, às vezes, não é de comprar a pesquisa, às vezes é a questão de análise de contexto. Por exemplo, num primeiro ano de governo, de qualquer governo, se cria uma expectativa de tudo que pode acontecer. Isso aconteceu, inclusive, no próprio governo Bolsonaro. Aí vem a pandemia, lógico que muda tudo, né? Muda cenário, tudo. Então, comparar, por exemplo, uma eleição com outra é impossível. Comparar um governo com outro é muito difícil, porque são contextos e momentos diferentes. A gente tem lá atrás um governo Fernando Henrique, por exemplo, com a economia global de um jeito. Quando assumiu o primeiro governo Lula, por exemplo, que a economia global estava totalmente diferente, lógico que se você chegar e falar, esse governo aqui é melhor do que aquele outro, veja, a gente tem que ter uma análise da macroeconomia, né? Então é muito ingênuo. Só que a população compra a informação que está colocada ali na mídia, tal, que às vezes é interesse. Porque vamos combinar também que seria de muitos comentaristas políticos, né? E de veículos de comunicação, às vezes, que trabalham exclusivamente com informações de pesquisa. Praticamente tem veículo de comunicação que todo dia fica falando de pesquisa, de alguma pesquisa, né, de Instituto Nielsen, de Marplan, disso, daquilo, de qual. Quer dizer, é a TV comentário, vamos dizer assim, ou a rádio comentário. Então, as pesquisas, de certa forma, elas também acabam sendo úteis como ingredientes para programas, né? Se você for ver, a gente está aqui, né, de certa forma, comentando também uma pesquisa. A verdade é que todo mundo sabe a realidade, e aí quando vem uma pesquisa ali, uma amostra e fala, olha isso aqui, todo mundo olha e fala, pô, tá na cara que essa pesquisa tá distorcida, né? Foi analisada no contexto. Ainda mais pesquisas como o tracking, que são pesquisas pelo telefone, a pessoa vai lá e mente e fala o que você quer, né? Se você me ligar agora e falar se eu tô feliz, eu vou falar que tô feliz. Agora, só quem convive comigo vai saber se eu tô feliz mesmo ou não. Então, o que eu vou responder na pesquisa, se é feliz ou infeliz, é muito relativo. Então, claro que, independente da metodologia, que os institutos têm uma metodologia muito precisa, a verdade é que daqui a pouco as pesquisas vão ser substituídas pela inteligência artificial, e aí a gente vai apertar um botão e falar assim, o que o brasileiro está pensando nesse momento do governo? E aí não vai precisar entrevistar ninguém, porque a própria inteligência artificial já vai falar o que a gente pensa. E pior, tem uma teoria da comunicação, não querendo me alongar, que se chama agendamento temático, agenda setting, quem estudou comunicação sabe, que é a tendência que as pessoas têm de comentar o que está na mídia. Então, se a mídia estiver falando, esse governo está muito bom, vai estar todo mundo falando que o governo está bom, ou ao contrário. Então, infelizmente, a gente tem aí uma grande manipulação de informação o tempo inteiro, e infelizmente as pessoas precisam... Aí eu concordo muito com o nosso Conde, né, quando a gente fala que a base é a educação. Se a nossa população fosse educada, a gente nunca teria o congresso que a gente tem, por exemplo, e nem alguns executivos que tem nos governos, municípios, etc. Ou seja, a base ainda é a educação. E aí, como você não tem uma população educada, obviamente que a mídia acaba vendendo para as pessoas que é melhor interesse.